Daisy estava retornando para casa após uma longa ausência. Ela estava estudando em um dos países da Europa Ocidental. Ao se acomodar na classe executiva, ela recostou-se e mergulhou em suas lembranças. Voltar para Nova York não era uma experiência agradável para Daisy, mesmo que ela tivesse nascido e crescido lá. Sua necessidade repentina de voltar para casa foi causada pela morte de seu pai, vítima de um ataque cardíaco. Charles Nelson era um banqueiro bem-sucedido, e aqueles que o conheciam pessoalmente sempre elogiavam suas habilidades excepcionais. Ele acumulou uma fortuna comprando e vendendo tecnologia da computação, eventualmente colocando seu nome na lista das pessoas mais ricas da cidade. Foi apenas mais tarde que ele acumulou capital suficiente para abrir um banco. Nos primeiros dias de sua vida, Charles era apenas um engenheiro comum, mas um dia percebeu que sua vocação estava nos negócios e em tudo o que estivesse associado a isso. Foi graças ao pai que Daisy teve uma infância confortável, cheia de memórias agradáveis e momentos queridos. A esposa de Charles morreu durante o parto, deixando-o com a responsabilidade exclusiva de criar a filha. Felizmente, Daisy cresceu como uma menina inteligente e obediente, que não causava muitos problemas ao pai. Quando ela cresceu e terminou o ensino médio, Charles insistiu para que ela continuasse sua educação no exterior. Dessa forma, o banqueiro visionário queria expandir sua esfera de influência e abrir várias novas filiais de seu banco. Nos sonhos de Charles, Daisy se tornaria esposa de um empresário, político ou diplomata proeminente. No entanto, na realidade, as coisas acabaram sendo bem diferentes, e Daisy teve que voltar para casa para o funeral de seu pai e o velório que a aguardava. Enquanto isso, a maioria dos ex-associados de Charles não esperava muito de sua filha e pretendia comprar as ações do banco a um preço insignificante. Negócios são negócios, não há lugar para sentimentos pessoais aqui, sussurravam pelas costas de Daisy. Mas foi por isso mesmo que seu pai a enviou para estudar no exterior, para que ela pudesse assumir o negócio quando chegasse a hora. Uma semana após o funeral de seu pai, ela assumiu o banco e começou a implementar suas próprias regras. Como era de se esperar, muitos funcionários não gostaram disso, mas não ousaram se opor à vontade da nova proprietária. Claro, muitos funcionários continuaram a sussurrar pelas costas dela e sonhavam em mudar a liderança. No entanto, Daisy não tinha a intenção de desistir e agia conforme achava melhor. Felizmente, ela não tinha um parceiro significativo em sua vida, então podia contar apenas consigo mesma. Daisy entendia que seus concorrentes estavam rondando como tubarões famintos, ansiosos para abocanhar sua parte do bolo. Tudo bem, vamos ver quem vai conseguir, Daisy repetia como um mantra. Mas a parte mais difícil para a jovem era o fato de não ter ninguém em quem se apoiar na administração dos negócios. Ela compreendia que, se tivesse um marido, seus concorrentes não se comportariam com tanta arrogância, pois o mundo dos grandes negócios sempre foi visto como um domínio predominantemente masculino. Foi quando ela se lembrou das palavras de seu pai sobre casar com o filho de um diplomata ou um herdeiro de um político influente. Mas era tarde demais para pensar nisso agora, e Daisy teve que aceitar a realidade com a qual estava lidando. Embora ela definitivamente pudesse usar um ombro forte para se apoiar, especialmente ao gerenciar várias filiais bancárias ao mesmo tempo, era muito avassalador. Um dia, pouco antes de importantes negociações com parceiros de um estado vizinho, uma tubulação de água estourou no escritório do banco. Água fria estava inundando os móveis e os equipamentos do banco, representando uma ameaça de perdas significativas. Daisy percebeu que precisava agir imediatamente. Foi então que ela viu um anúncio no jornal de uma empresa com o nome cativante Marido por uma hora. A empresa oferecia serviços para reparos menores, incluindo elétrica e encanamento. Daisy ligou para o número fornecido e começou a esperar. Felizmente, o funcionário da empresa chegou pontualmente, e a água jorrando não causou danos graves ao escritório. O jovem se chamava Michael. Apesar de não aparentar mais de 25 anos, ele consertou o vazamento em apenas 5 minutos, fazendo isso tão rapidamente que a equipe do escritório não resistiu e aplaudiu seu trabalho. Muito obrigada, você é um verdadeiro milagreiro, elogiou Daisy o trabalho do homem.
Você é muito gentil, é apenas o meu trabalho, respondeu Michael. Após consertar o cano, o homem estava prestes a sair quando um pensamento interessante surgiu na mente de Daisy. Ela tinha um importante jantar de negócios agendado para daqui a alguns dias, e os potenciais parceiros estariam acompanhados de suas famílias. No entanto, Daisy teria que ir sozinha, o que era altamente indesejável, pois a colocaria em desvantagem aos olhos de seus associados de negócios. Gerenciar um negócio é uma questão delicada e muitas vezes parece uma peça teatral, onde todos têm que desempenhar seu papel designado, explicou Daisy a situação. Escute, Michael, você poderia me ajudar com algo diferente? Não com reparos, mas com algo diferente. O que você quer dizer? Por exemplo, reparos são meu trabalho, é assim que eu ganho a vida, respondeu o homem, aparentemente surpreso. Daisy fingiu hesitar por um momento e então disse, quero que você me acompanhe a um evento. Será realizado em um restaurante, é como uma reunião de negócios, mas todos estarão acompanhados de seus parceiros, e eu serei a única a ir sozinha. Então, quero que você vá comigo. A surpresa de Michael não conhecia limites. Uau, estou lisonjeado, é claro. Mas eu não sou o tipo de pessoa que você quer apresentar aos seus parceiros de negócios. Eu nem tenho um terno. Daisy sorriu. Eu posso te ajudar a resolver o problema do terno, se você concordar, é claro. Quanto ao resto, ficará bem, confie em mim. Você só vai se sentar ao meu lado e aproveitar o jantar. O que você diz? Michael olhou nos olhos da mulher e percebeu que ela não estava brincando. Bem, se tudo for realmente como você diz, então eu estou bem com isso. O que eu tenho a perder, afinal, respondeu ele após um momento de reflexão. A preocupação de Daisy diminuiu consideravelmente. Agora, ela não se sentia mais tão solitária, sabendo que não teria que ir ao jantar de negócios sozinha. Não é que ela gostasse particularmente de Michael, mas ele irradiava uma sensação de calma e confiança como alguém que sabia o que fazer em qualquer situação. O tempo passou muito rápido enquanto eles se preparavam para o encontro. Daisy comprou tudo o que Michael precisava e explicou como se comportar durante o jantar. Não se envolva muito em conversas, mas também não fique em silêncio. E, claro, evite falar sobre economia ou assuntos desse tipo, ou eles vão perceber facilmente que você é um ignorante no assunto. Quando o horário marcado chegou, eles chegaram ao restaurante juntos, e ao saírem do carro, Michael gentilmente segurou a mão de Daisy e a conduziu para dentro do restaurante. Lá, os convidados de Daisy já estavam esperando por eles, pois haviam chegado meia hora antes. Além deles, Alfred Dixon, o vice-presidente de Daisy, também estava presente. Ele imediatamente percebeu o truque, percebendo que a filha do banqueiro havia trazido um impostor com ela. Alfred reconheceu Michael como o encanador que havia consertado recentemente o cano no escritório. Poucas pessoas sabiam que Alfred sonhava há muito tempo em se tornar o único proprietário do banco onde começou a trabalhar quando o pai de Daisy estava vivo. No entanto, Charles Nelson se tornou um empresário de sucesso, enquanto Alfred permaneceu um trabalhador assalariado com um salário fixo, embora significativamente mais alto do que o dos outros funcionários. Então é isso que a nossa dama da noite inventou, pensou Alfred com um sorriso e compartilhou suas suspeitas com os convidados de Ohio. Os empresários ficaram visivelmente intrigados. Acharam a história sobre o encanador disfarçado bastante divertida. Além disso, tinham seu próprio plano ardiloso para levar o banco de Daisy à falência por meio de uma série de negócios mal-sucedidos. Era um plano secreto e apenas um grupo seleto de pessoas conhecia os detalhes-chave. Zombando abertamente de Daisy e seu acompanhante da empresa marido por uma hora, os empresários ardilosos entregaram a ela um acordo no qual habilmente ocultaram várias armadilhas. Daisy estava longe de ser uma tola e sabia como lidar com um documento comercial. No entanto, seja devido ao tom confiante de seus parceiros, seja devido às constantes piadas de mau gosto de Alfred, que a impediam de se concentrar, ela não percebeu as ameaças ocultas no contrato. Além disso,
Daisy já estava prestes a tirar a caneta para assinar o acordo inevitavelmente desastroso quando Michael segurou seu cotovelo e a puxou gentilmente em sua direção. Não assine esses papéis, eles querem te enganar. Existem vários pontos perigosos neste contrato. Eles podem não ser óbvios para um leigo, mas são projetados para levá-la à falência, sussurrou Michael. Daisy olhou para Michael com surpresa. Como você sabe disso? Você é apenas um encanador, não é? Ela perguntou. Michael sorriu, mas não deu uma resposta direta. Em vez disso, ele apontou simplesmente os pontos perigosos no contrato. Os parceiros de Ohio olharam com desdém para Alfred, como se perguntassem quem você trouxe. Quem é ele, e por que esse encanador sabe mais sobre economia do que a dona do banco? Mas Alfred não tinha uma resposta para essas perguntas desagradáveis. Como as negociações haviam falhado, não havia motivo para continuar no restaurante. Os empresários de Ohio tentaram encarar tudo como uma piada, mas Daisy não acreditou em uma palavra. Fora do restaurante, Daisy decidiu repetir sua pergunta para Michael. Como você sabe tanto sobre economia? Você fez algum curso especial ou algo assim? Michael pareceu um pouco constrangido por um momento e depois disse, eu estudei na Harvard Business School, mas não consegui concluir por causa de uma pessoa. Certa vez, defendi uma jovem que estava sendo assediada por vândalos. Talvez eu tenha subestimado minha força e os machuquei um pouco demais. Todos eles estão bem, é claro, mas um deles aconteceu de ser filho de um empresário rico. Sua família envolveu a polícia, e enquanto eu estava provando minha inocência, fui expulso da universidade. O rosto de Daisy mostrou o quanto ela lamentava. Mas você poderia voltar e se formar, por que desistiu? Daisy mal conseguia conter suas emoções. O sorriso de Michael diminuiu, e ele balançou a cabeça. Naquela época, minha mãe ficou seriamente doente, e havia todas aquelas despesas legais. Então, decidi arrumar um emprego como encanador. Foi somente nesse momento que Daisy viu todo o quadro. Os motivos de Michael ficaram claros e tinham uma explicação lógica. Reconhecendo Michael como um valioso potencial funcionário, Daisy demitiu Alfred no dia seguinte e o substituiu pelo ex-encanador. O novo salário de Michael era pelo menos 3 vezes maior do que o que ele ganhava na empresa de serviços, o que naturalmente o deixou encantado. Graças à ajuda de Daisy, a mãe de Michael recebeu tratamento em uma das melhores clínicas do país, o que restaurou a alegria da vida da infeliz mulher. Michael finalmente se formou em Harvard e, algum tempo depois, tornou-se o chefe de uma das maiores agências bancárias de Daisy Nelson. Rumores diziam que um relacionamento apaixonado havia florescido entre os jovens e que eventualmente levaria ao casamento. Se isso era verdade, só o tempo dirá. Por enquanto, tudo o que podemos esperar é que as vidas de Daisy e Michael sejam preenchidas por muitos momentos agradáveis que eles irão valorizar para sempre.